Evangelho de João, capítulo 7, versículos 1 até 15. Após a leitura e a oração, as irmãs se prepararam para ensinar nossas crianças, vão se separar de nós para ensiná-las no momento apropriado. Então, você pai ou mãe, com criança na idade ainda apropriada, instrua tua filha, teu filho a acompanhar as irmãs. Leiamos o Evangelho de João, capítulo 7, atente à leitura que eu vou fazer. Diz assim: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa esse lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Mas depois que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe estas letras sem ter estudado? Oremos. Pai bondoso e amado, ilumina o nosso entendimento, dá que o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, para que mais e melhor conheçamos e entendamos a revelação do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai. Revelação que tantas vezes, ó Pai, é contraditória às nossas expectativas. Revelação que tantas vezes frustra os nossos planos, mas que é sempre maravilhosa e gloriosa por ser, ó Deus, o Teu Filho, sempre disposto a nos ensinar, ó Pai. Pai nosso que estás nos céus, fala o nosso coração, fala a nós aqui, adultos, fala às crianças, usa a minha vida, usa a vida das Tuas filhas, para que todos, ó Pai, enxerguemos e entendamos melhor a revelação do Teu Filho Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Então as irmãs, crianças, podem descer para o ensino apropriado. Só as crianças, né? Pai, mãe, confie que as irmãs preparam e fazem o melhor para que você possa tentar
para que você possa atentar para a revelação de Jesus. Meu irmão, minha irmã, você já experimentou frustração em família? Você já teve uma expectativa em família frustrada? Você já esperou algo de um irmão, de uma irmã, de um pai, de um filho, e não foi do jeito que você esperava? Ou você já foi, quem sabe, até voto vencido, em uma ideia que parecia muito boa, mas não recebeu apoio e as coisas não aconteceram do jeito que você esperava? Discordâncias fazem parte de famílias, e não é diferente na família da fé. Essa semana foi celebrado o Dia de Ação de Graças, estão tentando resgatar, essa tradição americana e trazer para o Brasil, tentando trazer o calendário de lá para cá. É meio complicado, porque o calendário de lá, agora é o tempo, eles estão no hemisfério norte, agora é o tempo da colheita, é o tempo de celebrar a colheita aqui é no outro tempo. É difícil encaixar o calendário do hemisfério norte e do hemisfério sul, e o texto que nós lemos mostra um pouco disso. Eles estavam realmente, mais ou menos, e é muito interessante a providência de Deus, porque no calendário judaico a festa dos tabernáculos era mais ou menos no período de setembro para outubro, um pouco próximo aí do que nós estamos experimentando de primavera, setembro para outubro. E assim era a festa dos tabernáculos, quando eles tinham esse tempo de ação de graças, de celebrar a colheita, de fazer o balanço de tudo que Deus deu, desde das primícias, do Pentecostes, até o último fruto colhido, mais ou menos esse período que está sendo celebrado essa semana, com Black Friday, essas promoções aí das festas. Era esse período em que Jesus estava ali, como lemos, na Galileia dos gentios. E é ali que Jesus frustra os seus irmãos, é ali que Jesus se revela de forma extremamente contraditória às expectativas dos seus irmãos. O versículos 5 diz que esses irmãos não criam nele. Aqueles que tinham morado na mesma casa, aqueles que tinham tido a mesma mãe e o mesmo pai de criação de Jesus, Jesus era o mais velho de José e Maria, aqueles seus irmãos frustram, e Jesus vai se dando a conhecer para eles que não criam no próprio irmão Jesus, de uma forma extremamente contraditória, de uma forma extremamente frustrante às expectativas e às propostas que aqueles irmãos colocaram. E às vezes nós também vamos conhecendo a Jesus em situações contraditórias. Às vezes nós vamos conhecendo a Jesus com orações que dão têm respostas negativas. Às vezes fazemos planos, às vezes fazemos pedidos, e as respostas não são exatamente do jeito que a gente espera, e nem por isso a gente deixa de conhecer um pouco mais de Jesus. Então nessa noite nós vamos aprender. Confesso que não era a minha expectativa que hoje o campeonato terminasse, tivesse o resultado que teve e o culto fosse atrapalhado do jeito que está sendo. Deus frustra as nossas expectativas, mas nem por isso Ele deixa de se revelar e mostrar que é o Salvador, que é o Senhor, que é o Redentor. Então, nessa noite nós vamos aprender sobre a contraditória revelação de Jesus. Jesus se revela em primeiro lugar discordando dos seus irmãos localmente. Jesus se revela discordando do lugar onde os seus irmãos sugeriram que ele estivesse. Diz o texto que Jesus permaneceu na Galileia. A Galileia para os irmãos de Jesus, a Galileia para os discípulos de Jesus, era um lugar extremamente desconfortável.
Assim como temos no nosso país, às vezes, uma rivalidade entre sul e norte, sul e nordeste, também acontecia ali no Oriente Médio, assim, ali na região da Palestina, e os do sul, os de Judá, os judeus, se julgavam melhores, se julgavam mais especiais, porque eles tinham ali o templo, eles por século tiveram mais acesso à palavra de Deus, aos sacerdotes, aos levitas, então eles não gostavam muito de ficar naquela região norte, não gostavam muito de ficar na região da Galileia, e você vê que isso é transpassado na fala do versículo 3, os irmãos de Jesus dizem: deixe esse lugar. Eles nem especificam qual era o lugar, eles não gostavam de pronunciar o nome de alguns lugares ali ao norte da Palestina. Sai daí, Jesus, vamos voltar para a nossa região, vamos para a Judéia, vamos lá onde está o nosso conforto, vamos lá onde estão os nossos. E queridos, Jesus frustra essa proposta, Jesus se revela contraditório, discordando dos seus irmãos em relação ao lugar aonde ele queria se revelar, aonde ele queria ser conhecido. Então, nessa disputa entre Galileia, que era o norte, e Judeia, ao sul, Jesus insiste em ficar na Galileia. A festa dos tabernáculos era no sul. Os parentes de Jesus tinham até uma motivação razoável para propor aquela volta para a Judéia, pois pelo calendário, todo judeu naquela época devia sair de onde estivesse e ir para o templo, ir ao sul celebrar a festa dos tabernáculos. E eles falam: vamos trocar esse lugar. E Jesus no versículo 8 dá a direção: subam vocês, e eu vou ficar. Subam vocês, por enquanto eu não subo. E aí os judeus procuraram ele lá na festa e foram frustrados. Os judeus procuraram Jesus num lugar onde ele ainda não estava e foram frustrados. E mais tarde, versículo 14 diz que aí sim, ele chega no templo. Queridos, quantas vezes nós também buscamos a presença de Deus? Quantas vezes nós buscamos a manifestação do Senhor Jesus aonde ele não quer se mostrar? Embora ele seja onipresente, embora ele esteja em todos os lugares, não é em todo lugar que ele quer ser conhecido. Às vezes você fica aqui na igreja, no seu conforto, naquele lugar que você está tranquilo, e não tem um conhecimento aprofundado de Jesus. Quem sabe é porque você tem que sair da sua zona de conforto. Quem sabe é porque você vai conhecer um pouco mais de Jesus a hora que você sair desse banco que você está tão acostumado a ficar, e de repente ir pelas ruas, bater de porta em porta, evangelizar, e de repente ir num trabalho, evangelizar, quem sabe lá no Atende, na Cracolândia, quem sabe no teu local de trabalho, naquele lugar que é desconfortável falar de Jesus, quem sabe ali que Jesus está querendo ser mais conhecido, se revelar para você. Não é só os irmãos de Jesus que muitas vezes são frustrados, buscando Jesus ou querendo que Jesus esteja onde ele não está. Muitas vezes você bate na tecla de que Jesus tem que estar na minha casa, é na minha casa, e o profeta não tem honra na sua própria casa. Muitas vezes, enquanto você for levar Jesus conhecido, a revelação de Jesus, na casa de outros, vem alguém e traz a revelação de Jesus na tua própria casa. Nós precisamos pensar um pouco nessa possibilidade. Nós precisamos entender que os nossos planos não são os planos de Deus. Assim como está distante a terra dos céus, assim estão distantes os planos de Deus e os nossos planos. Então, Jesus se revela muitas vezes de uma forma contraditória, frustrando as expectativas dos seus irmãos, dos seus parentes. E nós, igreja, somos irmãos de Jesus. Ou você não chama de pai o pai de Jesus, ou você não é coerdeiro com Jesus, ou você não compartilha da herança de Jesus. Então, a primeira lição que você tem que guardar desse texto é que Jesus se revela em um lugar que discorda, muitas vezes, das suas expectativas. Peça para Deus
destruir os paradigmas. Peça para Deus destruir, às vezes, aquele modo viciado de pensar e de planejar e de dizer: olha, Jesus, eu quero ver a tua presença aqui nesse lugar, aqui nesse local. Quem sabe Jesus está muito claramente revelado, mostrado em outras situações, em outros lugares, que você não está disposto ou não está ainda aberto para ver que é possível encontrá-lo. Não estou falando para você sair da igreja. Eu estou falando para você não vir só na igreja. Alguns a gente precisa falar: vem na igreja, porque nem na igreja está vindo. Mas a questão é, Jesus é onipresente. Ele está em vários lugares, infinitos lugares. Como ele frustrou aquela sugestão dos seus irmãos, muitas vezes é conosco. Você está querendo encontrar Jesus só naquele lugar. Muda. Pede para Deus criatividade, iluminação. Às vezes, você está como aquele homem que está se afogando e pediu para Deus: Deus, mostra-me um sinal. E aí, Deus manda um barquinho. E aí você fala: não, eu não quero, eu estou esperando o milagre de Deus. E aí Deus manda uma lancha. E você está lá se afogando. E ele fala: não, eu não quero, Deus tem algo grande para a minha vida. E aí Deus manda um transatlântico. E você rejeita ainda e diz: não, eu estou esperando o socorro de Deus vir de algo maior. E aí Deus manda um helicóptero. E você ainda rejeita e morre afogado. Às vezes você está procurando Deus e esperando Deus aonde você quer e não onde Ele quer se mostrar, bem presente, bem próximo de ti. Mas nesse texto, uma segunda característica da revelação de Jesus é o modo. Ele se revela de um modo discordante dos seus irmãos, contraditório às expectativas dos seus irmãos. Versículo 3, os irmãos de Jesus disseram assim: vai para outro lugar para verem as obras que você faz. Faz essas tuas obras de outro modo. Versículo 4, eles são mais claros, eles dizem: olha, se você quer ser conhecido, você precisa fazer esses milagres onde todo mundo possa ver. Não adianta você querer ficar conhecido fazendo essas coisas escondidas. E aí Jesus faz exatamente o contrário do que os seus irmãos propuseram. Diz o versículo 10 que ele subiu em oculto. Ele subiu provavelmente fazendo viagens noturnas. Ele subiu da Galileia até Jerusalém, usando, quem sabe, as estradas menos frequentadas. Ele retardou a sua ida para que quando ele fosse, as grandes caravanas já tivessem passado e ele tivesse a sua viagem mais distinta, mais secreta. E o versículo 14 mostra que ele fez exatamente o que os irmãos dele não pediram. Os irmãos dele queriam as obras, queriam os milagres, queriam os sinais. Jesus sobe, vai para o templo e fica dando aula na escola dominical do templo de Jerusalém. Nada mudou nesses 2000 anos. Põe uma placa aí na frente: hoje Jesus faz milagres e maravilhas. Lota. Troca a placa. Hoje, escola dominical às 9h30. Com muita sorte, uma igreja de 60 vai ter 30. E não é só a nossa, queridos. Jesus, versículo 14, ensinava. Queridos, isso aconteceu exatamente no capítulo 2, com a mãe de Jesus. Eles estavam lá naquele casamento, acabou o vinho, e Maria vem e diz: eles não têm mais vinho. E aí Jesus diz assim: mulher, que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. E Jesus claramente não faz o que Maria esperava.
Maria entende que, apesar de Jesus ser filho dela, ele era o Senhor, ele era a autoridade, é do jeito dele, é do modo dele que ele vai se revelar e ser conhecido. E aí, ali na cozinha, onde menos se esperava, ele manda que sejam enchidas aquelas caixas d'água, aquelas talhas, e a água é transformada em vinho. O modo é o modo de Jesus, não é o dos irmãos, não é o de Maria. O modo é o modo de Deus, não é o teu, não é o meu. Jesus se mostra bem presente, Jesus se faz conhecido, Jesus se revela do jeito dele. E ele que tem toda a capacidade, ele que tem todo o poder para fazer os shows mais maravilhosos, mais pirotécnicos, para fazer inveja para qualquer palmeirense com esse pouquinho de fogos, ele muitas vezes se mostra discreto, oculto. Como quando Elias estava numa caverna e houve uma grande ventania que fez até uma fenda na rocha. Houve uma grande tempestade, mas nessas coisas Deus não falou com Elias. E aí veio uma brisa, mansinha e suave. E ali Deus estava e falou com Elias. Jesus se revela de um modo, de uma maneira muito contraditória às expectativas humanas, discordando daquilo que os seus irmãos propuseram. Em vez do show de milagres, a aula no templo. Quer conhecer Jesus? Muitas vezes não vai ser numa conferência de milhares de crentes. Quer conhecer Jesus? Muitas vezes não vai ser com um grande pregador. Quer conhecer Jesus? No teu quarto, fechada a porta, em secreto, ore a Ele, busque na palavra dele as respostas, e você vai vê-lo tão claro, tão presente, tão real, quanto você jamais experimentou. Jesus se revela de um modo discordante das nossas expectativas. Jesus se revela de uma maneira, muitas vezes, discreta, singela, humilde, embora ele tenha toda a majestade, todo o poder, todo o louvor. Muitas vezes você vai aprender com aquele irmãozinho que você até zomba do mau português dele. Muitas vezes você vai conhecer Jesus numa conversa, numa visita, num café, numa aula, daquele irmão que você não gosta muito. Mas é ali que a revelação de Jesus vai ser profunda na tua vida. A terceira característica da revelação contraditória de Jesus é que Jesus se revela no tempo discordante dos seus irmãos. Versículo 6, ele fala isso claramente. João capítulo 7, versículo 6. Disse-lhe, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou. O meu tempo ainda não chegou. Era a festa dos tabernáculos. O decreto eterno de Deus para a salvação era para que ele fosse revelado numa Páscoa. Ainda era mês de setembro, outubro, ele estava aguardando chegar o mês de março, quase abril. Ele sabe a hora de se mostrar para todos. Por isso que, inclusive a expressão que ele usa, eu não vou subir, ela tem um duplo sentido. Não apenas o subir geográfico da Galileia para a Judéia, mas o subir de ser elevado na cruz, e depois de subir da sepultura e ser levado aos céus. Ele sabe o tempo, ele diz: o meu tempo não chegou, mas o vosso tempo sempre está presente. No versículo 8 ele repete: o meu tempo ainda não se cumpriu. E aí lá no versículo 10 vai dizer: depois que os irmãos subiram para a festa, então subiu ele também. Queridos, vivemos um tempo de muita ansiedade.
né? Antigamente, para um almoço ficar pronto, era um trabalho enorme. Tinha que ajuntar a lenha, tinha que matar o animal para fazer a carne, tinha que pescar o peixe. Hoje em dia, a gente não tem paciência para esperar os 8 minutos do micro-ondas para fazer a lasanha da Sadia. Chega no McDonald's, a fila tem mais de 3 pessoas, você já não aguenta mais esperar. E isso você estende para todas as coisas da tua vida. Você faz uma oração, nem termina a oração, você já quer ver a resposta na porta da tua casa. Eu estava dando aula há pouco tempo, agora há pouco para os irmãos catecúmenos, e dizendo de uma irmãzinha nossa da Irlanda, já com mais de 80 anos de idade, que ela nem tinha forças para vir na igreja. E aquela igreja trocou de pastor, e o pastor foi visitar aquela irmãzinha, e aquela irmãzinha, depois que ouviu o pastor expor a palavra, orar por ela, ela disse: agora minha oração foi respondida. Porque desde que ela era criança, os pais dela ensinaram ela a orar, pedindo a Deus para que a igreja dela tivesse um pastor crente. Não é normal isso? Não, não é. Muitas igrejas fechando, porque está cheio de pastor pelo mundo, principalmente Europa, Hemisfério Norte, que não acredita mais em milagre, não acredita mais nos sinais, não acredita mais no poder de Deus, ensinando absurdos nas igrejas, e por isso as igrejas estão fechando. Nem tudo é essa maravilha aqui no Brasil que você escolhe, uma rua só. Você escolhe, tem 8, 10 igrejas, e muito provavelmente em todas elas tem gente crente pregando a palavra. Aquela senhorinha falou: eu era criança e eu pedi a Deus para que Deus mandasse para a minha igreja um pastor crente. E ela foi ter a oração dela respondida depois dos 80 anos de idade. Jesus se revela no tempo dele, no momento dele. Os irmãos queriam que ele fosse rápido, fosse na hora, fosse já. E ele falou: o tempo é de vocês, vai indo. Vocês estão na hora, eu ainda vou ficar. Ele foi porque ele era judeu. Jesus, como judeu, para cumprir a lei, ele não podia faltar naquela festa. Você já deve ter sofrido essa ansiedade ou essa angústia de estar chegando uma festa e você não está pronto, ou você chega atrasado e perde metade da festa. Nós temos essa dificuldade, a gente muitas vezes não sabe a hora certa, não se prepara para a hora certa, a gente muitas vezes não lê Eclesiastes 3, que diz que há tempo para tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de ajuntar, há tempo de afastar, há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de sorrir e de chorar. O tempo de Deus é perfeito. E no Evangelho de João é muito claro o cronograma de Jesus. Jesus começa lá no capítulo 2 dizendo: a minha hora ainda não é chegada. E ele vai mostrando: ainda não chegou a minha hora. E lá para o capítulo 13, capítulo 17, você vai encontrar ele dizendo: a minha hora chegou. E a hora dele era a hora de ir para a cruz. Se Jesus não perdeu a hora de te salvar da condenação do inferno, será que ele está atrasado em responder alguma oração tua? Será que ele não sabe a hora exata de se mostrar presente, bondoso, misericordioso na tua vida? A revelação de Jesus, ela é contraditória, sim. Ela discorda das expectativas humanas, sim. No tempo, no modo e no lugar. Não perca a esperança, não desanime. O tempo de Deus não é o teu tempo, o tempo de Deus não é o meu tempo. Ele, no tempo dele, vai se mostrar bem presente e bem real, bem próximo e bem perto de ti. E concluindo, diante dessas 3 contradições, dessas 3 discordâncias, a gente aprende que a revelação de Jesus resulta de opiniões contraditórias. Ela resulta em opiniões contraditórias. Nós vamos ver lá no versículo 7,
que esse Jesus, que tinha curado um homem no capítulo 5, esse Jesus que tinha multiplicado pães, esse Jesus que só tinha feito bem, esse Jesus que falava a verdade para aqueles judeus que precisavam se arrepender, precisavam se consertar para ter paz com Deus, esse Jesus era odiado. Como pode alguém que só faz o bem, alguém que só fala a verdade, alguém que só fala aquilo que precisa ser dito, como ele diz no versículo 7, o mundo não odeia vocês, mas ele odeia a mim, porque eu dou testemunho a respeito das obras más. E aí quando chega no capítulo 12, no versículo 12, aliás, capítulo 7, versículo 12, diz que havia uma grande murmuração a respeito de Jesus. Uns diziam, ele é bom. Outros diziam, ele engana, ele é um enganador. E lá no versículo 15, os judeus que perseguiam ele para matá-lo, dizem, ele é maravilhoso. Quantas opiniões contraditórias acerca da revelação de um só Jesus. Queridos, muitas vezes nós também somos absolutamente contraditórios em relação a Deus. Ao mesmo tempo que você vem para a igreja, louva, canta louvores, às vezes você chega em casa e no caminho você já reclama da vida. No caminho você já murmura e lamenta, achando que Deus esqueceu de você, de que Deus não cuida de você. Conhecimento de Deus, conhecimento de Jesus, essa revelação de Jesus, desperta essas opiniões contraditórias. Porque o homem, a humanidade ainda não está pronta para dominar tudo isso. A gente ainda não entendeu que a nossa vida é um pedacinho de uma longa história que começou muito antes de você nascer, antes da fundação do mundo, quando Deus te escolheu para ser salvo e regenerado em Cristo Jesus. E essa história, que por mais longa que seja, 80, 90, 100, 200 anos, será que alguns vão chegar aos 200? É muito pequena, perto da eternidade que você vai viver com Jesus. E às vezes por não entender que a sua história é dessa dimensão eterna, você reclama. Você faz que nem o povo lá no deserto. Saímos do Egito, mas não tem água. Saímos do Egito, mas agora é só maná e carne de codorna. Faz tempo que eu não como cebola, faz tempo que eu não como melão, faz tempo que eu não como pepino. E está abençoado, está salvo, está participando da mesa de Deus, mas está reclamando do cardápio. Porque a revelação, o conhecimento de Jesus gera essas opiniões contraditórias. Sabendo disso, queridos, você não pode ficar como os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus, conhecendo Jesus dia a dia, morando na mesma casa que ele, não criam em Jesus. Queriam ensinar para Jesus o jeito de conduzir a história. Eu e você não podemos repetir esse erro. Eu e você temos que entender, Jesus se revela onde Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, para que as suas opiniões sobre Ele não sejam de murmuração, não sejam de reclamação, sejam como essas aqui. Sim, Ele é bom. Sim, o ensino dele é maravilhoso. Aí sim, você vai ter uma vida coerente com a revelação dele. Aí sim, você vai estar vislumbrando essa revelação maravilhosa que veio para trazer para a tua vida salvação, veio para trazer para a tua vida acesso direto ao trono de Deus. Então, mesmo que as orações tuas não estão sendo respondidas na hora, mesmo que as suas orações não estejam sendo respondidas do jeito que você quer, mesmo que as suas orações não estejam sendo respondidas no lugar onde você quer,
Às vezes você ora por um trabalho aqui e Deus vai estar te preparando para lá. Às vezes você está orando por uma bênção aqui e Deus quer te mostrar em outro lado o quanto Ele é bom, grande e presente na tua vida.